Eu saúdo a todas com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje não seria eu que ministraria a palavra, mas aprove Deus que eu estivesse falando para as irmãs do que Deus tocou no meu coração em relação a esse tema. Não se contaminar, não pecar. Quero ler com as irmãs Daniel 1:8. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Essa é a versão King James. Existem outras, que diz que era o chefe dos eunucos, mas o que é firme em todas as versões é que Daniel propôs no coração que ele não se contaminaria. Muitas pessoas dizem um monte de coisa sobre essa opção que Daniel e os 3 amigos dele fizeram de não se contaminar. E eu pesquisei no dicionário sobre o que é contaminação. E no dicionário diz que pode ser poluição, transmissão de impureza, propagação de substância nociva, corrupção, contágio. E no sentido figurado pode ser poder exercido sobre alguém ou sobre alguma coisa. E é nesse sentido que eu quero falar nesta manhã com as irmãs. Daniel, muita gente fala assim, porque ele não quis se contaminar com o manjar do rei, porque era consagrado. Só que ele estava num lugar que era totalmente consagrado. Ele estava vivendo num palácio consagrado. E o rei deu nomes consagrados a eles. Então não era exatamente por isso. E indo para essa tradução do dicionário, que diz que é poder exercido sobre alguém, os babilônicos, eles gostavam que todos que eles levavam cativos se transformassem em caldeus. Então o intuito de Nabucodonosor não era simplesmente fazer eles comerem da comida dele. Ele queria que eles se sentissem naquele lugar como caldeus, que eles desfrutassem de todo aquele prazer e se esquecessem quem eram. E Daniel, no coração dele, propôs não esquecer quem ele era. Quantas vezes nós esquecemos quem somos? Estamos em algum lugar e de repente estamos igualzinho todo mundo. E aí a gente tem que lembrar aquela frase que nós dizemos para os nossos filhos: você não é todo mundo. Porque assim, sabe, irmãs, nós vivemos num mundo que hoje o certo é estranho, é radical, é errado. E o errado é que é o certo. É nesse mundo que nós estamos vivendo. E se contaminar é muito fácil. Então nós temos que ter o cuidado e irmos até Romanos 12:2, no conselho de Paulo. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar, tomar forma, se adequar àquilo. É isso que o mundo quer para nós. Que nós nos adequemos, que nós estejamos conformados, tomando forma do mundo. O meu pastor, ele costuma dizer o seguinte: nós estamos tão ligados neste mundo, tão grudados aqui, que nós esquecemos que o nosso lugar não é aqui, que o nosso lar não é aqui, que nós não somos deste mundo. E quando Daniel propôs no coração dele não se contaminar, ele propôs no coração de não esquecer quem ele era. E nós muitas vezes estamos no mundo, tão infiltrado em todas as coisas neste mundo, que nós esquecemos que nós somos cidadãos do céu. E que muitas vezes, mesmo em meio ao politicamente correto, nós temos que dizer não. O feminismo está entrando em todos os lugares. Eu ouvi uma amiga minha comentando que ela ia conversar com o marido
E as outras pessoas acharam assim, nossa, precisa perguntar para o marido, quem decide sou eu. Não, minhas irmãs, não é assim. A submissão pode estar fora de moda, mas não está fora da palavra. Se você é uma só carne com o seu esposo, você tem sim que tomar as decisões juntamente com o seu esposo. Hoje tudo é muito moderno, tudo é muito comum, tudo é muito normal. Nós não podemos esquecer que o não dá nada e o nada a ver dá o inferno. Nós temos que tomar muito cuidado, minhas irmãs, porque a contaminação, ela pode vir de leve. Se você pegar uma água limpa e pingar uma gota de sujeira naquela água, pode ser um copo, pode ser uma bacia, pode ser um balde, mas aquela gotinha contamina toda aquela água. A palavra diz, né, que o fermento leveda toda a massa. Nós temos que estar atentos, vigiando, orando, como Jesus ensinou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não se contaminar, não pecar, cada dia tem sido mais difícil nos dias atuais. E nós, como servos do Senhor, temos que estar orando, vigiando, atentos a cada detalhe que Satanás tenta colocar diante de nós. Às vezes ele nos pega nos mínimos detalhes. Por isso que nós temos que estar orando e vigiando em todo o tempo. Não é fácil? Não, de maneira nenhuma. E é tão interessante que quando a gente começa a estudar a palavra sobre o povo que foi cativo na Babilônia, e você vai estudar e vai ler o Salmo 137, e diz que eles estavam tristes. E os babilônicos queriam que eles cantassem, que eles se alegrassem, para esquecer de onde eles vieram. Que você possa ter saudade do céu, que você possa ansiar voltar para os braços do Pai. Que nós possamos ter a certeza que tudo que vivemos aqui é passageiro, que nós não podemos estar enraizados nesta terra. Nosso lugar não é aqui. O céu é o nosso lugar. E muitas vezes nos prendemos a coisas pequenas nesta terra, se nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Não é fácil. Não, meus irmãos, é muito difícil. Mas Deus permitiu que nós, neste pequeno grupo, unidas, possamos estar orando umas pelas outras, jejuando, consagrando nossa vida e ministrando uma na vida das outras, para que nós possamos nos fortalecer todos os dias. Como diz na palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestirmos de todas as armaduras e tomarmos posse, que a palavra diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que nós possamos ter o coração como o de Daniel e optar e não se contaminar, e não ser normal, e não achar que não dá nada, e não achar que não tem nada a ver. Que nós possamos ser o diferencial, que as pessoas possam olhar para nós, mesmo que alguns dizem assim, e aquela ali é chata, careta, mas que muitas pessoas possam olhar para nós e falar, eu quero o que ela tem. Eu quero isso. Eu quero ser assim como ela. Que não aceita, que diz não, que sabe para onde vai, que conhece o lugar que vai morar. Porque Jesus disse que já preparou o lugar para nós. E que nós possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E possamos estar prontas, alertas, preparadas, crendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu meditei em muitas palavras e durante a tarde eu fiquei pensando muito no que eu podia falar, sabe? E é muito interessante que quando a gente para pensar sobre contaminação, a contaminação ela pode vir por vídeo.
ela pode vir pela televisão, ela pode vir por mensagem, ela pode vir por várias coisas. Mas nós, revestidos, orando e vigiando, vamos estar fortalecidos no Senhor para resistir. Resistir e, como o salmista disse no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos meditar na palavra todos os dias, que nós possamos edificar umas às outras todos os dias, que Deus possa realmente ser o centro das nossas vidas. O mundo é mau, nós precisamos estar unidas em oração, focadas na palavra, optando realmente em ser a diferença num mundo tão comum. Que seja careta, que seja chata, mas que tenha algo a acrescentar na vida das pessoas. Eu meditando na palavra, e Jesus disse assim, né, que em Mateus 15:11, Jesus disse que não é o que entra que faz mal, é o que sai. Nós temos que pensar o que nós temos falado, como nós temos agido, que tipo de palavra nós temos proferido para as pessoas, que tipo de palavra nós proferimos para nós. Sabe, eu lembro que eu tinha uma pastora que ela dizia que quando nós olhamos para nós e achamos defeito em nós, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é incompetente. Por que o Senhor me fez assim? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a obra perfeita da criação. E que nós possamos proferir palavras que louvem e exaltem o nome do Senhor. Que a contaminação não saia da nossa boca para contaminar outras pessoas, para magoar pessoas, para ferir pessoas. Que nós possamos realmente ser transformados pela renovação da nossa mente. Que nós possamos pedir todos os dias ao Senhor que nós tenhamos um coração igual ao dele. Que nós possamos ansiar fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Em Deuteronômio 30:19, Deus fala para o povo que lhe propõe vida e morte, bênção e maldição. E aí ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. A decisão é nossa. Nós quem decidimos se nós queremos vida ou morte, bênção ou maldição. E nós possamos ter o mesmo sentimento que Daniel teve, de ser diferente em meio aos iguais, de não se contaminar, de ser referência, de ser aquele que era conhecido como um servo de Deus. Que prazer é quando uma pessoa diz assim: pede oração para ela que ela é uma serva de Deus. Que nós possamos ser referencial, que nós possamos realmente ser luz em qualquer lugar que nós formos. Eu gosto de uma história que eu ouvi e eu acho muito interessante ela, eu gosto sempre de contar ela. E diz assim que uma tribo de canibais, um missionário, resolveu evangelizar aquela tribo durante muitos anos. Anos mais tarde, uma equipe de missionários chegou naquele lugar. E quando eles começavam a evangelizar aquelas pessoas, de repente um canibal dizia assim: ah, esse Jesus esteve aqui, ele viveu aqui com a gente. Aí de repente alguém falava outra coisa, e aí outro canibal dizia: não, ele comia aqui com a gente, ele dormia com a gente. Jesus, a gente conheceu Jesus, ele esteve aqui. E aí um daqueles missionários curioso perguntou: Jesus estava aqui com vocês? Sim. E a gente tem o túmulo dele ali, vocês querem ver? E quando eles chegaram no túmulo, era aquele missionário.
que muitos anos antes viveu com eles naquela tribo. Que honra que eles reconheceram Jesus na vida daquele missionário. Que nós possamos ser reconhecidos por Jesus na nossa vida, por não se contaminar, por dizer não ao pecado. Eu estava meditando na palavra e alguns versículos de Efésios 5, o Espírito Santo me chamou muita atenção. E para encerrar, eu quero deixar esse versículo para vocês. Efésios 5:1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. E em Efésios 5, do capítulo 17, Efésios 5, do versículo 15 em diante, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remendo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que nós possamos, todos os dias, nos lembrar que nós não somos dessa terra, que o céu é o nosso lugar, é para lá que nós vamos voltar, e que os dias são maus, e que nós devemos fazer a diferença nesse mundo terrível e cruel. Que Deus possa, todos os dias, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e que nós possamos, unidos em amor, como a palavra diz, orar umas pelas outras, nos transformar pela palavra, guardar a palavra no nosso coração, firmemente não se contaminar e não pecar. E que todos os dias nós possamos orar e jejuar e vigiar. Que Deus abençoe.